Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos aprender sobre a palavra? Vamos aprender o que as Escrituras nos ensina? Muito bem. Hoje eu estava conversando com algumas pessoas e nós estávamos dizendo que os tempos estão passando muito rápido. Os tempos estão voando. A gente, quando menos espera, já chegou aquele determinado dia, já estamos quase no final do ano. Mas a palavra de Deus fala que os dias iam ser abreviados, iam ser encurtados, E pensando sobre isso, lendo um texto aqui de Mateus, o qual o nosso Salvador, ele procurou nos alertar, através das palavras dele, que no capítulo 24, e o versículo 4, que diz assim, que nós iremos, como que nós vamos descobrir o falso Cristo? Como será que ele vem? Será que ele vem com uma aparência física, humana? Será que é isso? Alguém dizendo, eu sou o Cristo? Não, ele não vai vir dessa forma, porque todos sabemos como que veio o nosso Salvador, como ele nasceu. E se vier alguém, você saber a origem dele, não tem como você acreditar que ele é o verdadeiro Cristo. E muitos cristãos às vezes não conhecem as Escrituras, pensam que ele vai vir numa forma física. Não é verdade. Nós vamos provar dentro das Escrituras para você entender como que o falso Cristo vai estar no nosso meio. Primeiramente eu quero fazer a leitura no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 4 em diante. Isso aqui foi o próprio Salvador nos alertando. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção para você entender como o falso Cristo, ele vai vir e está enganando, aliás, ele já está no nosso meio e ele está enganando muitas pessoas. Diz assim no versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, está vendo? Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a palavra de Deus está dizendo que muitos virão no nome dele. Como será que o falso Cristo ele vai vir? Ele já está no nosso meio. Como será que qual que é a mensagem do falso Cristo, A mensagem do falso Cristo, ela vem de uma maneira agradável. E no versículo 24 também, versículo 23, diz assim, então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Você já tem ouvido isso aí? Eu tenho visto, muito. Eu vou explicar. Muitos templos falam, olha, Jesus está aqui. Não, ele está lá, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Então, meus irmãos, meus amigos, muitos servos de Deus às vezes é enganado, viu? Mas a palavra de Deus falando que enganaria até os escolhidos. Então nós devemos ficar alerta, porque ele vem no nome de Jesus. E o apóstolo Paulo mesmo, em 2 Coríntios 11, ele fala, Por isso que o falso Cristo, ele vem em forma de pregação, de mensagem. É assim que ele vem. Está aqui no capítulo 11 de 2 Coríntios. O próprio Paulo, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Agora preste atenção no 4. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofreríeis. Está vendo?
Então, meu amigo, meu irmão, o Jesus que está sendo apresentado aí, a mensagem dele, que ele vai resolver tudo para a sua vida. Esse é o falso Cristo. O Jesus que está apresentado aí, ele vai dar uma solução para o teu casamento. É o falso Cristo. O Jesus que está apresentado aí vai te trazer prosperidade. É o falso Cristo. O Jesus que está apresentando a você, ele vai trazer paz. É o falso Cristo, né? E vocês já leram, eu já fiz um vídeo que ele não veio trazer paz. E certa vez alguém da multidão queria que Jesus resolvesse uma questão terrena. E o próprio Senhor Jesus falou assim: quem me pôs eu por juiz de vossa causa? Então, meu amigo, meu irmão, você não se engane, porque a mensagem desse falso Cristo já chegou até nós. Está em toda a esquina, em todo lugar. O falso Cristo, a mensagem dele é uma mensagem o qual lota igrejas. A mensagem que ele vai resolver todos os nossos problemas. Mas o verdadeiro cristão falou: não, no mundo, por causa do meu nome, você vai ter muito problema. Por causa do meu nome, você vai sofrer muito. Está escrito. Mas o falso Cristo, ele apela para você que você não deve sofrer. Que você vai viver uma vida maravilhosa. E hoje no nosso culto, né? Nos nossos cultos, a nossa igreja é jovem, tem jovens, né? A maioria é jovem. E dentre desses jovens, alguns deles são considerados como pessoas tímidas no convívio com outras pessoas. E aí eles estavam falando, por que eles são tímidos? O que é timidez? Timidez é que você fica quieto, você não se envolve, né? Não consegue se enganjar com a turma. E há um deles, né, que participa conosco, de apenas 15 anos de idade, ele disse: olha, porque as conversas deles não me atraem. Eles têm linguajar que... Então eles falam que eu sou tímido. Já sugeriram para mim que eu fosse um psicólogo. Mas em compensação, a nota dele na escola são as melhores, as mais altas do colégio. E o outro também enfrentou o mesmo problema. Olha, você é muito tímido. E ele disse: olha, eu sou tímido porque eu não participo, não fico aquelas brincadeiras bobas, né? E por isso que eles dizem que eu sou tímido. Aí eu citei o livro de Pedro, né, de 1 Pedro lá, diz que falam que o mundo vai olhar para nós e achar nós pessoas estranhas, né? Porque nós somos estranhos. Então, eles vão sugerir, falar que nós estamos com algum problema. E acontece isso no nosso meio. E eu falei para ele: graças a Deus que nós nos reunimos e aqui vocês não são tímidos. Aqui vocês entendem, a linguagem de vocês, a linguagem nossa, é a linguagem que agrada a vocês. E toda a timidez de vocês vão embora, porque nós comungamos o mesmo pensamento, o mesmo objetivo. E aí o mundo fica achando estranho, porque nós não comungamos. Por exemplo, às vezes vem pessoas com gracejos imorais por o nosso lado, nós não achamos graça. Às vezes vem com palavreado, nós ficamos sérios. E eles acham estranho isso, até nos acusa de fanáticos, quer ser santo demais. Por quê? Porque o falso Cristo já está no meio deles, né? E conforme o apóstolo está dizendo aqui, que sejam corrompidos os vossos sentidos. O que é corromper? Contaminar. Isso é a parte da simplicidade que é em Cristo. E ele está dizendo da possibilidade de um outro Jesus e um outro evangelho. O que mais tem por aí, meu amigo, meu irmão? Então, o falso Cristo, ele não vai vir de forma física. Ele vai vir nos púlpitos. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Ele está nos púlpitos. Ele está nas pregações. Então ele já está no nosso meio. E como ele já está no nosso meio, nós já devemos ficar de sobreaviso que o falso Cristo, ele promete tudo, ele promete o paraíso aqui na terra. O verdadeiro cristão, o verdadeiro Cristo, ele promete, ele oferece para nós uma cruz para nós carregarmos, mas ele promete levar junto conosco. Então, meu amigo, meu irmão, se você abraçou a causa, cuidado com o falso Cristo,
porque Ele está aí para resolver todos os teus problemas. Mas os nossos problemas maiores é a questão da salvação e do pecado. Jesus não veio nesse mundo para resolver minha vida física. Embora, quando eu busco o reino de Deus, as minhas necessidades, todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus. Eu gostaria que com esse pequeno vídeo você refletisse sobre isso.